Saudações e seja bem-vindo a essa aula. Professor Mauro Miguel aqui. Vamos falar hoje sobre um tema que nunca fala no exame de admissão. É o seguinte, no exame de física da UEM principalmente, existem quatro tópicos que nunca falam, que são termodinâmica, oscilações, hidrodinâmica e física moderna. Se você dominar esses quatro temas, acredite, você já está na universidade. Então, o que eu vou fazer nos próximos dias é te munir de conhecimento, porque se você dominar esses quatro temas. Então, para a aula de hoje, eu vou falar sobre uma parte da termodinâmica que são os isoprocessos. Vamos falar aqui sobre os isoprocessos, mas não só vamos nos limitar aqui à teoria, porque isso aí será muito básico. Você agora precisa mais de meter mão na massa do que só apenas saber que isso existe, que aquilo existe. Então, o que eu vou fazer consigo hoje é, eu vou te dar aqui a teoria e depois vamos pegar exercícios do exame de física deste ano da UEM e vamos resolver juntos, para que você possa aqui ter essas bases, você derrubar de uma vez por todas o seu exame de admissão, ok? Então, já vamos meter aqui a nossa mão na massa. Então, como eu disse, vamos falar hoje sobre os isoprocessos, que são processos termodinâmicos em que a pressão, o volume ou a temperatura mantém-se constante ao longo do tempo. Existem aqui três isoprocessos, que são esses: a transformação isotérmica, isobárica e aqui a isocórica ou isovolumétrica. Eu já vi em alguns exercícios em que essa transformação, a terceira, chamamos também de isométrica. Então, pode ser isocórica, pode ser isovolumétrica ou isométrica. Na isotérmica, que é a mais simples, a temperatura ela é constante. Na isobárica, a pressão é que é constante e na isocórica é o volume que é constante. Ok? Mas antes de começar a falar sobre essas transformações, vamos aqui lembrar a equação fundamental dos gases ideais, que é PV é igual a nRT. Certa vez, numa das aulas, um aluno falou o seguinte: professor Mauro, eu tenho uma frase que fará com que a turma nunca mais se esqueça dessa expressão. Todo mundo ficou cético ali. Ei, como assim? Como assim? Como assim? E daí eu perguntei, qual é a frase? Então o cara chegou no quadro e disse assim: por você, nunca rendi tanto. Por você, nunca gritando. Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça também. Ok? Então é só aí reter, acredite. Essas frases que parecem malucas na hora do exame, quando dá o branco, é a única salvação que você tem. Então é isso. Por você, nunca rendi tanto. Vamos lá seguir aqui. O P representa a pressão, V representa o volume, N número de moles, R é uma constante, por acaso aqui, universal dos gases ideais e T é a temperatura absoluta. Se é absoluto, deve estar aqui em Kelvin, ok? Então, seguindo aqui, então, vamos lá. Nos isoprocessos, o que acontece? O que acontece nos isoprocessos? Nós temos aqui uma transição de um estado 1 para um estado 2. Temos aqui uma transição. No estágio 1, eu posso ter o quê? Eu aqui posso pegar essa expressão e colocar assim: PV sobre T, que são todas as grandezas, é igual a NR, que são as constantes. Então, no estágio 1, eu tenho aqui P1, V1 sobre T1 vai ser aqui igual a NR, ok? E no estágio 2, eu tenho aqui P2, V2 sobre T2 é igual aqui a NR, ok? Então, aqui repara uma coisa, os segundos membros, eles são iguais. Logo, nós
iremos aqui igualar os primeiros membros. Ou seja, diremos que P1 V1 sobre T1 vai ser aqui igual a P2 V2 sobre aqui T2. Então, essa é a expressão que vai nos permitir estudar, que vai nos permitir analisar aqui os isoprocessos, ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a transformação isotérmica, que eu já falei que é aquela que ocorre a temperatura constante. Ok, o que nós sabemos? Nós sabemos que PV é igual a nRT. Tudo bem. Aqui, nR já são constantes. Ok, percebido. E a temperatura para a transformação que estamos a analisar aqui também é constante. Logo, diremos que nRT, tudo isso aqui representa uma constante K qualquer. Logo, PV vai ser aqui igual a K. Então, daqui, P será K por V. Então, aqui, como o P está no numerador e o V no denominador, está claro que essas grandezas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E, graficamente, isto fica assim. Então, eu tenho aqui a pressão e aqui eu tenho o volume, como pode ver. Não, veja só. Neste ponto aqui, a pressão é maior e aqui o volume é menor. Mas nesse segundo ponto, a pressão é menor e o volume aqui é maior. Assim. Agora, nessa transformação aqui, tenho aqui a pressão e aqui eu tenho a temperatura. Veja só. Aqui estamos analisando a transformação isotérmica em que a temperatura é constante. Então, aqui, por mais que a pressão aumente, a temperatura ela é constante. E aqui, o eixo do T está aqui na vertical. Então, aqui, por mais que o volume aumente, a temperatura aqui ela é constante. Tão simples quanto isso. Transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante. Então, aqui sabemos que PV é igual a nRT. Como P é constante, eu posso levar para lá. Então, V será nRT sobre P. Como P está multiplicado, quando vai para lá, vai dividir. Agora, repare que nR são constantes e o P, por sua vez, também é constante agora, como é transformação isobárica. Então, eu vou dizer aqui que o nR e o P representam uma constante K qualquer. Então, daqui tenho que V é igual a KT. Aqui, como o V está no numerador e o T também no numerador, está claro que essas grandezas estão diretamente proporcionais. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Fica assim. Agora, aqui, como o P está aqui no eixo horizontal, por mais que a temperatura aumente, o P é constante. E aqui, por mais que o volume aumente, o P aqui é constante. O P não varia, ele não muda de valor, ok? E para concluir esse bloco, temos aqui a transformação isocórica ou isovolumétrica, em que o volume ele é constante. Ok, aqui eu tenho o seguinte, que PV é igual a nRT. O V aqui, quando vai para lá, vai dividir. Então, tenho aqui nRT sobre V. Então, tudo isto aqui representa a constante K qualquer. Então, P será KT. Então, numerador, numerador. Então, aqui será grandezas diretamente proporcionais. E os gráficos, eles são os mesmos. Agora, aqui, eu quero que você dê uma pausa e preste muita atenção no que eu vou falar agora. Porque isso aqui vamos aplicar ainda nessa aula, num dos exercícios. Eu vou aqui recuar um pouco. Para aqui. Repare
para este primeiro gráfico. Neste gráfico, a pressão e o volume variam. Logo, a temperatura é constante. Entendido? Neste aqui, o volume e a temperatura variam. Logo, a pressão é constante. E para terminar nesse aqui, a pressão e a temperatura variam, logo o volume é constante. Ou seja, quando tens um gráfico em que duas grandezas variam, a terceira ela é constante. Só isso. A terceira grandeza ela é constante, ok? Então, até então, nós falamos sobre a equação geral dos gases ideais, falamos sobre os isoprocessos, que são a transformação isotérmica, a isobárica e aqui a isovolumétrica ou a isocórica. Ok, então nós agora vamos pegar tudo que nós já aprendemos até então e meter mão na massa, porque o que vai garantir a sua vaga é você dominar isso, implementar, colocar isso aqui em prática e não saber que isso ou aquilo existe, ok? Então, vou começar aqui com o caso de UM 2024, número 24, que diz o seguinte: qual o volume ocupado a 2 atm de pressão por certa massa de gás ideal que sofre transformações isotérmicas conforme o gráfico? Então, veja só aqui. Eu até posso começar já colocando a expressão geral que é essa. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre aqui T2. Agora, o que nós sabemos? Nós sabemos que numa transformação isotérmica, a temperatura é constante. Constante quer dizer o quê? Quer dizer que a temperatura 1 é igual à temperatura 2, ou seja, a temperatura ela não varia de valor. Então, esse T desaparece da nossa expressão, só ficando apenas com o numerador. Então, olhando para a nossa figura aqui, a pressão, aqui eu tenho o ponto 1 e aqui eu tenho o ponto 2. No ponto 1, a pressão vale 6 e o volume vale 42. E no ponto 2, a pressão é o que nós queremos, é isso? Não. No ponto 2, a pressão vale 2, diminuiu de 6 para 2 e o volume é o que nós queremos. Então, aqui o volume será 6 vezes 42 a dividir por 2. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é, quando tens um caso de multiplicação e divisão, sempre priorize a divisão, porque você divide, os números eles vão ficar pequenos. Então aqui vamos dividir o 6 por 2, que vai ser 3. Então será 3 vezes aqui 42. Isso que será 6, 12, 126 centímetros cúbicos, como está em centímetros cúbicos. Logo aqui a opção vai ser aqui D. O nosso homem aqui sofreu. Seguindo, número 29, o estado inicial de uma certa quantidade de gás ideal é caracterizado pelo ponto A no gráfico PV, representado embaixo. A temperatura no ponto A é 300, ok? Variando as grandezas PV e T da maneira como está representado no gráfico, pode-se afirmar que, então, analisando essas 5 opções, eles analisam o troço AB e depois analisam o troço BC para dizer aqui o tipo de transformação que esses troços representam. Então, aqui eu tenho um gráfico de P e V, ok? E de A até B, olhando aqui, no ponto A, o volume é 12 e a pressão é 2. E no ponto B, o volume é 4 e a pressão é 2. Estou a perceber que no ponto de A até B, a pressão aqui ela manteve-se constante. Logo,
a transformação é isobárica. Então, ou será a opção D, ou será aqui a opção E. Ok? Agora, de B para C, o que aconteceu? No ponto B, a pressão é 2 e o volume é 4. E no ponto C, a pressão é 8 e o volume é 2, é 4 também. Logo, de B para C, a transformação é isovolumétrica. Logo, ficamos com a opção D. Só isso. A opção D. Trago aqui um caso de cálculo. Diz o seguinte. Uma dada massa de um gás perfeito está a uma temperatura de 300 Kelvin, ocupando um volume V, exercendo uma pressão P. Se o gás for aquecido e passar a ocupar um volume de 2V, e exercer uma pressão de 1,5 P, sua nova temperatura será... Então, este é um caso em que nada é constante. E aqui seria bom que a gente extraísse alguns dados, só mesmo para facilitar. Assim, temperatura 1 vale 300 Kelvin. Pressão 1 vale P. Volume 1 vale V. Ok. Temperatura 2 é o que nós queremos. Pressão 2 vale 1,5 P e o volume 2 vale 2V. Ok. Então, nós sabemos o que? Sabemos que P1 V1 sobre T1 será igual a P2 V2 sobre aqui T2. Tudo bem. Pressão 1 vale P. Volume 1 vale V. Temperatura 1 vale 300 Kelvin. Ok? Então, daqui, pressão 2 vale 1,5 P. Volume 2 vale 2V. T2 é o que nós queremos. Então, P sai com P, V sai com V. Aqui, então, vai sobrar 1. Então, será 1 sobre 300. Vai ser igual. Aqui, 1,2 vezes 2, 1,5 vezes 2 será 3 sobre T2. Então, aqui será zigue-zague. Logo, T2 será 3 vezes 300, isso que será igual a 900 K, 900 Kelvin. Então, será aqui a opção E. Então, tenho aqui um caso que diz o seguinte. Uma amostra de um gás ideal sofre a sequência de processos descritos pelo gráfico pressão versus temperatura ilustrado a seguir. É correto afirmar que o volume do gás. Então, aqui estão a pedir para nós analisarmos como é que o volume se comporta nesse gráfico. Então, aqui eu preciso muito da sua atenção. Então, aqui a análise é entre o troço AB, BC e CD. Tudo bem. Então, vamos analisar aqui. O que acontece entre o troço AB? No troço AB, a pressão é constante. Sim. No troço AB, a pressão é constante. Porque aqui no A, a pressão vale 1 e no B, a pressão também vale 1. E aqui, o volume, a temperatura variou deste ponto para este ponto. Ok. Então, nós temos que saber, numa transformação em que a pressão mantém-se, como é que se comporta o volume e a temperatura? Então, vamos lá recuar um pouco aqui. Aqui. Então, transformação isobárica é aquela em que a pressão é aquela em que a pressão é constante. Ok. Se a pressão é constante, quer dizer que a relação entre o volume e a temperatura é de proporcionalidade direta. Isso é, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, cadê? Então, aqui, como a temperatura aumentou, então o volume também aumentou. Então, de A até B, o volume aumentou.
o volume aumentou. Tudo bem. Agora, de B para C, repara uma coisa, de B para C, a temperatura variou, deste ponto para este variou, e a pressão de B para C variou de 1 para 2. Então, aqui é um caso em que tanto a pressão como o volume variaram. Como disse há bocado, se está esperando um gráfico em que duas grandezas variam, então a terceira é constante. Isso é louco. Isso é louco. São conceitos sutis, mas que mudam tudo aqui, já na prática. Se duas grandezas elas variam, então a terceira ela é constante. Logo, de B para C, o volume mantém-se. O volume mantém-se constante. Ok? Agora, de C para D, o que acontece? De C para D. De C para D, podemos perceber aqui a temperatura mantém-se constante. A temperatura aqui mantém-se constante. Então, se a temperatura mantém-se constante, ok? E a pressão aumenta, o que acontece com o volume? Se a temperatura mantém-se constante, quer dizer que trata-se de transformação isotérmica. Então, recuando um pouco, aqui, se a transformação é isotérmica, que é aquela em que a temperatura é constante, quando a pressão aumenta, o volume tem que diminuir. O volume tem que o volume tem que diminuir. Então, eu só programo uma opção em que isso aqui acontece. Vamos lá. A está errado. D está errado. Ok. E também está errado. Então, ou será B ou será C. Diz o seguinte. É correto afirmar que o volume de gás aumenta no trecho AB, ok? Permanece constante no trecho BC e diminui no trecho CD. Morreu. Morreu. Essa aqui diz o quê? Aumenta no trecho AB, está correto. Diminui, está mal. Diminui, então está mal. Então, é assim como se faz a análise desse tipo de exercício. Então, como você pode perceber aqui, essa teoria que eu lhe apresentei aqui, ela foi crucial, foi muito importante para que a gente pudesse aqui resolver essas questões todas que foram questões extraídas do exame deste ano que foi feito em janeiro. Então, você quer acelerar a sua preparação, está a estudar aí em casa sozinho? Eu tenho um convite para si, que é você se juntar ao meu grupo exclusivo gratuitamente para você poder expor suas dúvidas e também receber materiais complementares importantes para poder acelerar a sua preparação. Para você poder interagir comigo, para ter acesso aos materiais e aceder ao grupo também, é só aqui nos contactar através deste número aqui, ok? Então, manda mensagem para mim no WhatsApp que eu te vejo do outro lado. Tchau, tchau e até.